Pode ser que você tenha um cliente chato neste exato momento, então esse vídeo vai te ajudar bastante. Como identificar esse cliente e quais são as opções que você tem ali para você, ou de repente sair fora desse cliente, ou prestar um serviço, mas passar um orçamento, algo do tipo que realmente vai valer a pena seu esforço com esse cliente. Se você não me conhece, eu sou o engenheiro Fábio Sobral e semanalmente eu trago conteúdos aqui para você que é engenheiro, arquiteto, são assuntos relacionados à engenharia, arquitetura, empreendedorismo e também conteúdos relacionados a como você ganhar dinheiro ali através da engenharia, da arquitetura. Uma outra opção também que você tem é exatamente participar de alguns dos nossos treinamentos para você conseguir se desenvolvendo aos poucos e automaticamente conquistando novos clientes ou conseguir um novo emprego, algo do tipo. E caso você tenha essa opção, você pode acessar qualquer um dos nossos treinamentos e adquirir lá e estar participando aqui. E automaticamente você também vai receber todos os comunicados, tanto no canal no YouTube quanto os conteúdos que a gente tem aqui gratuitamente dentro da nossa plataforma. Então, voltando ao assunto, uma coisa que ninguém te ensina é exatamente como identificar um cliente chato, como você lidar com um cliente assim e, de repente, como você ali delegar, você simplesmente demitir esse cliente, falar não quero esse cliente na minha empresa, eu não quero prestar serviço para esse tipo de cliente porque ele vai me dar um problema futuro e aí eu não quero lidar com esse tipo de cliente dessa forma. Quero ficar tranquilo, só lidando com um cliente bom e etc. Então, eu até anotei aqui um item aqui para eu escrever, porque teve até um item certinho para não errar aqui nesse vídeo. Então, a primeira situação é o seguinte: o cliente te liga, ele fala que precisa do serviço e na mesma hora, na mesma frase, ele diz que o processo dele está tudo certo, que não sabe o que aconteceu, só descobriu agora. Então, assim, nessa frase você já consegue identificar alguns pontos. Primeiro, ele te liga, ele sabe que ele precisa do serviço, seu, do serviço profissional. Na mesma hora, ele diz que o processo dele já está tudo certo. Ou seja, ele não é profissional. Às vezes pode ser que o cliente realmente já saiba disso, mas se ele sabe de algo ou ele é algum profissional, ele deveria fazer ele mesmo, tá? Então, ele não deveria estar falando que está tudo certo. E quem tem que avaliar isso é você, não é o cliente, tá? E que não sabe o que aconteceu. Então, na mesma frase, ele diz que sabe que está tudo certo, mas não sabe o que aconteceu. Então, já tem erro aí, já está começando estranho. Então, você já tem que ficar ligeiro com o cliente que começa falando dessa forma, tá? Uma segunda opção, tá? O cliente ele te liga, ele fala que fez o processo com outra pessoa e no primeiro contato ou na primeira visita que você faz, algo do tipo, ele fala mal do profissional que prestou o serviço para ele. Pode ser que tenha acontecido algo grave mesmo, tá? Não posso também falar que simplesmente isso aí tá errado. Pode ser que realmente o profissional que atendeu ele não tem qualidade, ou é iniciante, às vezes não tem um aceite de lidar com o cliente. Então pode ser que realmente aconteça isso, tá? Por isso que a gente não pode pegar e deixar geral para todo mundo. Mas quando ele falar mal, geralmente de algum outro profissional, geralmente o próximo da lista que ele vai falar mal, o próximo é você. Então fique atento também com esse tipo de cliente que fica falando mal de outra pessoa, de outro profissional e na sua frente ali, porque automaticamente se essa pessoa está reclamando, tem que confiar, já fica com o pé atrás, já conversa mais, vai puxando o assunto para você de repente verificar o que está acontecendo com esse cliente, se ele é um cliente cri-cri mesmo, alguma coisa do tipo. Então tem essa situação. E também tem a situação 3. A situação 3 é o seguinte: o cliente te liga com um jeito de falar mais arrogante, tá? Ele é autoritário. Geralmente ele fala que já sabe como que é o processo. Então ele inclusive é um pouquinho parecido aqui com a primeira situação. Fala que não tem tempo e que precisa de alguém para cuidar de tudo para ele. Então, esse é uma outra opção também. Ele já fala que já sabe do processo, ele não quer nem escutar o que você quer falar para ele. Então ele já tá sendo meio que autoritário ali, ele que quer comandar na conversa ali. E esse processo geralmente acontece isso no processo inteiro. Ele vai querer olhar como que tá o processo, ele quer, na verdade, ele quer ser o seu chefe sem conhecer do assunto e automaticamente vai ficar em cima de você, vai querer, vai desconfiar do seu serviço. Então, muitas das vezes ele vai ficar em cima, vai ficar no seu pé ali, querendo saber como que é o processo. Ele fica ali basicamente
nesse item todinho. Então você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de cliente também, tá? Então ele fala que não tem tempo e precisa de alguém para cuidar de tudo para ele. Muitas das vezes o processo, vamos supor que a gente tenha um processo que depende de um outro órgão, exemplo, bombeiro, prefeitura. Então automaticamente esse tipo de projeto, ele não depende só de você. Então é uma coisa que pode demorar. Você de repente vai precisar de algum documento. Esse documento você tem que solicitar para o seu cliente para você pegar, captar esse documento, de repente formatar um memorial, algo do tipo, para depois enviar para o órgão público. Para aí sim ele fazer análise e aprovação. Ou seja, são processos que acabam demorando mais. E se você tem esse tipo de cliente, ele vai ficar desconfiando de você, de repente ele vai ficar indo, de repente se ele tem algum contato, prefeitura, bombeiro, geralmente esse tipo de cliente, ele sempre fala, não, qualquer coisa eu tenho contato, eu vou lá e resolvo lá na prefeitura, eu tenho contato com fulano, com ciclano, e eu vou lá e resolvo lá na prefeitura. Esse tipo de cliente geralmente dá problema, e tudo ele quer dar carteirada, ele quer fazer algo do tipo, tudo ele sabe. Tá, beleza, identifiquei qual que é o problema, identifiquei que esse cliente é cri-cri, que pode me dar trabalho. E aí, como que a gente faz para resolver? A gente tem alguma das opções. Uma opção você pode fazer, se você identificar isso e realmente quiser prestar esse tipo de serviço, é você ali cobrar um pouquinho mais caro, colocar uma margenzinha a mais nesse orçamento. Eu mesmo ele sendo chato ou não, eu consigo atender ele. Eu vou dar o meu melhor serviço aqui, porque realmente, certeza que ele vai te dar bastante trabalho, você tem que ficar mostrando para ele o que está fazendo, inclusive para ele não ficar ali desconfiando do seu serviço. Então você tem que ficar mostrando, manda protocolo, manda tudo, enviei lá para a prefeitura, enviei para o bombeiro, enviei para isso, tô preparando documento. Você tem que ficar com esse cliente sempre avisando, e senão realmente ele fica... Aí ele já começa a reclamar, meu profissional pelo jeito já tá me enrolando, já tá alguma coisa do tipo. Então começa a acontecer essas coisinhas aqui. Tá? É uma coisa que o cliente às vezes não fala, mas ele já começa a pensar algo do tipo. Você tem que prestar atenção nessa parte. E uma segunda opção também é simplesmente, se você não... Tem gente que tem um perfil que fala, não interessa se o cliente é chato ou não, eu vou prestar o serviço para ele, estou precisando do serviço, então eu tenho que receber. Então simplesmente, principalmente você que trabalha por conta, muitas vezes você tem que pegar esse tipo de serviço, que não é sempre que tem serviço aí disponível direto. Você é uma pessoa que já tem bastante cliente, já tem uma demanda, tem vários clientes que já passam serviços para você, de repente você tem um pouquinho mais de escolha. Esse tipo de cliente aqui eu não quero, vou pegar os outros clientes que já são fiéis comigo, já trabalham comigo há um bom tempo. Inclusive você aproveita mais o seu tempo com esse tipo de cliente que valoriza mais o seu tipo de trabalho também. Ou você pode simplesmente não fazer serviço para esse tipo de cliente, falar, eu tô com a minha agenda cheia, não vou conseguir te atender, porque ele já tem alguns clientes aqui e simplesmente você vai dar atenção para esses clientes que já estão aqui na sua cartela de clientes. Basicamente é isso, sem muita explicação, sem nada. E aí ou indica outro ou pede para ele procurar mesmo, procurar com alguém conhecido, procurar na cidade alguém para prestar esse tipo de serviço. Com certeza vai ter alguém que vai encarar esse tipo de situação, tá? Então só para passar um resumo, tem duas opções. Ou você cobra mais por esse serviço, porque esse cliente vai cobrar mais de você. Então você tem que dar mais atenção, tem que ficar mostrando status, para ele não ficar desconfiando ali, tá? E você não virar o próximo na lista de reclamação dele, sendo que mesmo assim, mesmo você prestando bom serviço, você pode estar nessa lista. Ou você tem a opção de simplesmente não fazer e fala que sua agenda está cheia e indica outro profissional, ou simplesmente pede para o cliente mesmo se virar lá, procurar outro profissional que vai atender ele nesse caso. Se você gostou dessa dica e você achou que é legal, que te ajudou bastante, não esquece de curtir aqui esse vídeo, se inscrever no canal também para você receber mais vídeos como esse, treinamentos, cursos. A gente tem sempre tutorial, não só pago, mas a gente tem tutorial gratuito aqui também no YouTube e tudo, e sempre com atualidades da engenharia e arquitetura. A gente tem inteligência artificial, vários outros itens aqui também, eu vou trazendo aqui semanalmente para vocês. Então se você gostou, sempre dá um curtir e se inscreve no canal também para você receber o alerta dos próximos vídeos. Então fica assim, um forte abraço, e você tem a opção de se inscrever aqui, clicando na minha foto
ou simplesmente clicar em um desses 2 vídeos que eu vou deixar aqui como opção para você. Então fica assim, forte abraço e até mais!